Muito boa noite a todos. Estamos aqui numa edição extraordinária de vídeo do nosso canal do YouTube, para falarmos com vocês sobre um assunto que, em verdade, é especial. Nós acabamos de passar por mais um Natal. Como foi o de vocês? Quais os melhores momentos que ficaram gravados dessa experiência? Realmente, o Natal é uma data muito especial para todo cristão, ou pelo menos deveria ser. Segundo os dados do Centro de Estudos Global do Cristianismo, estima-se que agora em 2025 temos aqui cerca de 2,63 a 2,66 bilhões de cristãos no mundo. Esse número representa efetivamente cerca de 32% da população mundial de encarnados, o que é um terço da população. Vamos imaginar que todos esses cristãos, no qual nós estamos incluídos, não podemos nos esquecer também, pensamos no Mestre Jesus com uma maior frequência e expressando gratidão e amor. Certamente isso geraria uma energia extremamente positiva no ambiente do planeta, envolvendo a todos os seus habitantes, sejam cristãos ou não. Talvez essa seja a causa, ou um dos motivos, para o que muitas pessoas chamam de a magia do Natal. Alguns de nós sentem, variando a intensidade, um certo clima diferente no ar e percebem em si mesmos alguns pensamentos e sentimentos novos ou que acabam sendo raros ao longo do nosso dia a dia. Algumas pessoas, do nada, pensam num antigo amigo do qual se afastaram por alguma mágoa ou decepção. E aí se esforçam de lembrar a causa, mas não conseguem. E aí se questionam: se eu nem me lembro direito, a razão pelo qual me aborreci com ele ou com ela, eu não deveria aproveitar essa época e mandar uma mensagem, tentando me reaproximar? Sabe aquele reconciliar enquanto está a caminho? Ele surge, de alguma forma, em nós, com uma maior intensidade. É comum também recebermos, nessa época, convites para apadrinhar crianças no Natal, visitar orfanatos, asilos, dar alguma ajuda material em algum projeto nessa época para as pessoas com maior vulnerabilidade social, e também para doarmos nosso tempo e darmos o nosso acolhimento a esses irmãos e irmãs. Pode ser que aceitemos alguns desses convites ou não, mas eles vão mexer mais conosco quando os recebemos perto da data em que celebramos o nascimento do Cristo. Parece até que alguém acessou um botãozinho que regula o nosso acesso à própria consciência, aumentando. Nós podemos dizer que é isso mesmo. E o mais especial é que o responsável por essa mudança de acesso à consciência somos nós mesmos. Porque todas as vezes que pensamos em Jesus, conversamos sobre Jesus, lembramos de Jesus, vemos filmes sobre Jesus, estudarmos a história de Jesus, estudarmos o Evangelho, nós estaremos nos conectando com o Mestre e com a Boa Nova. O efeito natural é que a nossa melhor parte, ela superficialize, impactando a partir daí os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. E no Natal, nós fazemos isso tanto individualmente como coletivamente. Fazendo uma conta rápida, eu posso dizer para vocês que nessa encarnação eu já passei por mais ou menos 60 natais. Eu não vou dar o número exato, tá?
Mas quantas experiências diferentes eu já tive? Dependendo da minha idade, da realidade que eu vivia. Passei natais na infância, na adolescência. Passei natais à medida que eu fui tendo outros relacionamentos fora do ambiente familiar, encontro com novas pessoas, participar de reuniões de outras famílias nessa época. E aí a gente casa, acontece uma natural expansão do nosso contato social familiar. Depois vem os filhos, e aí Natal tem uma mudança, e a gente vai seguindo a vida. Chega um momento que os filhos saem do ninho, e aí o nosso Natal também sofre alguma mudança. Para aqueles que já vivem essa realidade ao longo da linha do tempo dessa encarnação, depois vem os netos. E é por isso que o Natal, para muitos, lembra a família. Para outros, incluem os amigos também. Cada um de nós tem a sua própria experiência dessa encarnação com o Natal. Algumas são mais marcantes. Algumas delas da época da infância, lembranças boas ou frustrações. Natal em família, se ele havia como era, ou não havia, não era da maneira que eu gostaria de ser, ou eu tenho saudades de como era. Ou saudades daqueles que faziam o Natal acontecer de uma maneira tão especial e que não estão mais conosco aqui, encarnados. Mas quem garante que não estão próximos a nós mais do que sequer podemos imaginar? A doutrina nos diz que os laços de amor, eles não se rompem jamais. Por acaso vocês acham que o Natal não é motivo de celebração para os cristãos desencarnados? E posso dizer até para aqueles desencarnados que na última encarnação não eram cristãos? Se o pensamento no Natal te levar a uma conexão muito intensa com alguém que você ama muito e que nesse momento está desencarnado, não se permita a aproximação da tristeza. Se você sentiu a falta de alguém nesse Natal, provavelmente essa pessoa também está sentindo sua falta. E aí o que a gente deve fazer? Acessar as memórias dos natais passados, compartilhados com essa pessoa. Lembrar daqueles bons momentos, mas principalmente criar memórias positivas dos natais, mesmo sem ela. E através dessa conexão de pensamento e sentimento com essa pessoa, com todo o seu amor, lhe trará novas memórias positivas. Nós já fomos crianças da família que falava sobre Papai Noel e os presentes. Nós escrevíamos cartinhas. Depois conhecemos melhor o aniversariante do dia. E a partir daí, será que ele passou a ser o foco do 25 de dezembro? Quem sabe até experiências de encarnações anteriores tenham influência no nosso sentimento da relação com o Natal nessa encarnação. Esse conjunto de elementos tem graus de influências distintos em nós, a cada Natal. Mas é interessante, né, que mesmo entre alguns cristãos, se você pergunta para eles, né, você ama Jesus? Eles vão dizer com muita naturalidade sim. E se em seguida você perguntar, você gosta do Natal? Alguns vão dizer não, eu não gosto do Natal. Como é que isso é possível? Na verdade, são as experiências pessoais ligadas a alguns sentimentos que nós temos que levam a alguns desses pensamentos. Nós ouvimos muitos certos comentários sobre essa época do ano, da época do Natal, falando da
essa troca de presentes não passa de uma exploração comercial, incentivo ao consumismo. Eu vou falar com vocês sobre uma experiência pessoal de convivência com uma parente minha, que desencarnou já há um bom tempo, então não sei se ela continua desencarnada ou se até encarnou novamente. Ela tinha o costume, não tinham shoppings naquela época, tá? O nosso shopping era ali o centro da cidade, o Saara, aquelas ruas ali. E essa minha parente, ela, de vez em quando, pelo menos uma vez por mês ou duas, ia ao centro da cidade para ver as novidades, era como ela chamava. E ela estava andando ali, olhando uma loja, outra, e aí, de repente, alguma coisa chamava a atenção dela, conectando mentalmente com alguém, uma amiga, um amigo, um parente. E ela olhava aquilo, caramba, isso é a cara de fulano. Fulano adoraria isso aqui. Então eu vou comprar. Ela comprava presente para aquela pessoa. Mas ela guardava para um momento especial, que era a maneira que ela também falava, que era o Natal. E aí ela ia ao longo do ano inteiro, juntando esses presentes que ela ia adquirindo numa ação de compra, mas qual era a essência daquilo que ela fazia? Era o amor fraternal. E ela guardava para aquele momento onde havia um congraçamento maior, uma reunião maior das pessoas, para que ela pudesse dar isso para outra pessoa, demonstrando, naquele período, que aquilo tinha a ver com a conexão com o Natal. Natal lembra Jesus. Então, ela fazia ações de amor fraternal para que elas se concretizassem no Natal, para que, de alguma forma, aquela pessoa associasse aquilo a esse momento. Isso não é comercializar o Natal. Nós precisamos lembrar também dos pequenos comerciantes, os prestadores de serviço, que têm justamente nesse movimento maior, na época do ano, para garantir o que é necessário para ele, o funcionamento da maneira de sustentação do seu negócio ao longo do ano, todo o ano seguinte. Tem outros também que falam, né, dos exageros, do excesso da alimentação e das bebidas que acontecem no Natal. E aí precisamos pensar o seguinte: realmente há irmãos e irmãs que fazem esses excessos. Mas a pergunta é: será que essas pessoas já não trazem isso nela? E que também têm esse comportamento em outros momentos de encontro com os amigos e com familiares ao longo do ano todo? O que isso tem a ver com o Natal? A responsabilidade disso não é do Natal. E tem também as crianças com o Papai Noel. Natal não é Papai Noel. Natal é Jesus. Vamos lembrar que muitas crianças escrevem suas cartinhas para o Papai Noel e colocam no correio. E aí o correio recebe essas cartinhas. E aí separa. As abre e deixam disponíveis para que alguém, né, possa, de repente, concretizar o pedido feito por aquela criança. E há uma diversidade incrível, incrível, do que as crianças pedem. Algumas pedem, naturalmente, aquele brinquedo que é o grande desejo de consumo no Natal, naquele Natal especificamente. Sim, há. Mas há também os que pedem uma bola, alguns pedem uma boneca, alguns dizem: eu aceito qualquer presente porque eu gosto de tudo. Pode ser uma criança que nunca teve brinquedo algum,
Então, para ela, qualquer brinquedo será especial. Há as crianças que pedem para que a mamãe não fique mais doente, que o papai consiga um emprego, ou então que Papai Noel traga de volta do céu a vovó que foi embora. E aí eu penso, meus queridos irmãos e irmãs, cada um que fez o movimento de pegar uma daquelas cartinhas e tentar ser a resposta de Papai Noel para aquela criança, seja na concretização material do que ela pediu, ou uma carta escrita de Papai Noel e resposta a ela, dizendo talvez para aquela criança que pediu que a vovó retornasse, conversar com ela através dessa carta, dizer que o melhor para a vovó é estar onde ela se encontra. E conversar com aquela criança, incentivando a ela, sim, a resignação, a pensar nessa partida da vozinha de uma maneira diferente. E aí, gente, cada um que fez isso, não praticou a caridade? Praticou, né? Não praticou o evangelho? Praticou, né? Então elas estavam trabalhando para quem? Jesus não disse: o que fizerdes a cada um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Essas pessoas estão trabalhando para Jesus. O que importa ser por Papai Noel? O que você tem contra o Papai Noel? Há aqueles que sinalizam negativamente que há um sentimentalismo hipócrita nessa época, porque a pessoa fez de um jeito ali no Natal e depois volta a ser exatamente como ela era, né? Com todos os defeitos e tal. A gente age dessa forma por hipocrisia nessa época de Natal? Acredito que não. O nosso sentimento íntimo ao fazer isso não é esse. Tem outros que sinalizam que a ciência já comprovou, pelos relatos que estão na Bíblia, ligadas a características de vegetação, de floração, do clima, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Então, se ele não nasceu no dia 25 de dezembro, não vamos comemorar o Natal. Até que a gente descubra a ciência de uma maneira incontestável, verifique qual é a data exata do nascimento de Jesus. Aí a gente comemora. Qual o impacto que tem a gente comemorar o Natal, comemorar o nascimento de Jesus, nesse ponto do calendário? Isso tem algum impacto negativo? Eu celebrar o aniversário de Jesus, mobilizar as pessoas, os 2,6 bilhões de cristãos, tentar fazer uma ação conjunta mais intensa de pensamento e conexão com Jesus, para qualquer dia do ano que a gente consiga fazer isso, será, assim, um impacto extremamente positivo, será maravilhoso. Não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos muito imperfeitos ainda. Sim, nós colocamos, muitas vezes, os interesses materiais acima da prática sincera do Evangelho. Isso é uma realidade. Mas não impede que a gente possa ter, nessa época, uma conexão maior. E há, sim, os que têm uma relação de comentário pejorativo, de diminuição dessa ação coletiva, nos seus comentários negativos. Mas são exceções. Então, meus queridos, eu queria compartilhar com vocês que Casimiro Cunha, na obra Antologia Mediúnica de Natal, tem lá escrito o bilhete de Natal. Vamos compartilhar o que Casimiro Cunha nos traz sobre essa época do ano.
Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Então, independente de qualquer um desses aspectos que nós compartilhamos até agora, essas lembranças, esses sonhos, influências, realidades da vida material, nós temos, para cada nova época do Natal, o uso do livre-arbítrio para fazermos uma escolha. E essa escolha envolve, na verdade, cada um de nós e Jesus. Só nós dois. Eu e o aniversariante. Tudo a partir daí será consequência. Nossas escolhas impactarão os outros também, mas ela precisa ser baseada na minha relação com Jesus. E aí, alguém tem dúvida de qual é o sentimento de Jesus por cada um de nós? Em qualquer momento de nossa vida como espírito imortal, independente do que fizermos, será sempre 100% amor. E ele estará disponível sempre para que nós nos conectemos com ele, para que nós o sintamos próximo a nós. Então, o que vai variar nessa relação nossa com o mestre? Se a dele é sempre 100% amor, 100% disponibilidade para conexão. A nossa parte, né? E nós ainda oscilamos muito. Nós estamos imersos numa rede de estímulos externos que são característicos da época do Natal. Há aquele, sim, de incentivo ao consumo, que nós já comentamos, mas se eu direcionar a minha relação na busca desses presentes como uma concretização de alguma forma de uma ação de amor fraternal, não há problema. Pequenas lembrancinhas simples, dadas com esmero, carinho, representam mais o Natal do que coisas caras. E eu queria aproveitar também esse momento para compartilhar com vocês uma imagem. É uma proposta de reflexão para esse momento. Imaginem um presépio, a imagem da manjedoura. Pode ser o seu presépio. Pode ser um presépio que você viu nesse Natal, exposto em alguma loja, em algum lugar. Que você está criando mentalmente agora essa imagem do presépio. Que mensagem ele te passa? Essa imagem. Quais ensinamentos de Jesus nós podemos recordar ao olharmos ou criarmos uma imagem, pensamento de um presépio? Alegria, luz, humildade, simplicidade, beleza. Alguns refletem sobre a maternidade de uma maneira geral, quando olha para Maria Santíssima. Outros se fixam de uma maneira mais ampla no nascimento de uma criança. Como é especial o nascimento de uma criança. Qualquer que seja a criança. Aos que vejam o cumprimento das Escrituras, a chegada do Messias. Para alguns é comovente a percepção dos animais ali, os nossos irmãos menores. Há também os que pensam que quando aquele fato aconteceu, a humanidade não tinha a menor noção de que para muitos tudo se dividiria em antes do Cristo
e depois do Cristo. Tudo isso é verdade. Tudo isso está ali. Mas nós, o que vemos? Muito antes da data de Natal, e até por um certo tempo depois, são exibidos com uma frequência muito maior de filmes sobre o Natal. Ou filmes sobre a vida de Jesus. Eles passam. Nessa maior época do ano, quem pesquisa a questão do uso da internet, há um acréscimo de busca de vídeos com a palavra de busca Jesus, ou então Natal. Novas palestras e estudos no YouTube, seja sobre Jesus de Nazaré, ou o que é o Natal para a doutrina espírita, ou similares a esses, também aumentam. E aí, mesmo hoje, 28 de dezembro, que o Natal já passou, esse material continua disponível, acessível lá? Sim. Nós fazemos parte da humanidade terrena, nesse momento, na nossa trajetória como espíritos, e os nossos pensamentos, sentimentos e ações têm um potencial de influência sobre encarnados e desencarnados com um alcance que, na verdade, desconhecemos. O Natal ele é uma época, sim, que o maior número de pessoas pensa em Jesus. Mas nós precisamos olhar para essa época pensando em qual é a essência do Natal. O período que antecede o Natal e a data de comemoração do Natal é uma grande oportunidade para todos nós, para que possamos aproveitar melhor essas condições dessa época, para que nós nos mantenhamos o mais próximo possível de Jesus, para que fortalecemos os nossos laços com o Mestre através da prática da caridade com aqueles que nós podemos ajudar. Podemos ser instrumentos da misericórdia divina, sermos o meio de criarmos para irmãos e irmãs nossos boas lembranças do Natal. Nós falamos das nossas melhores lembranças, mas nós podemos ser instrumentos de criação de lembranças muito especiais nessa época para irmãos e irmãs nossos, para que eles possam acreditar com mais confiança no que Jesus disse, que nunca os abandonarei, nunca os desampararei. É de extrema importância fortalecermos essa nossa relação com Jesus. E o Natal pode potencializar a condição de fazermos isso. É também a oportunidade de compartilharmos com os outros a nossa relação que temos com Jesus. Não com o objetivo de convencer ninguém, de converter ninguém, mas de sinceramente comentar o quanto isso nos faz bem. Ai, vai, mas olha, é 28 de dezembro. O Natal já passou. A oportunidade já era. Como assim? Se antes do Natal, muitos de nós vamos gradativamente nos conectando com o aniversariante, por que no dia seguinte, vamos lá, até 23h59, do dia 25 de dezembro, nós estamos ligados ao Natal, estamos conectados com Jesus, acessando essas lembranças. Aí, às 0h do dia 26, tudo se evaporou. A desconexão foi imediata. Não é possível que seja assim. Não é assim que funciona. Você pode dizer, olha só, mas dia 23 de dezembro já tem que trabalhar. Ou então, olha só, semana que vem tem o Réveillon, tem um Ano Novo. Então, preparei tudo para o Natal, agora vou me preocupar em preparar tudo para o Ano Novo. Natal, só no ano que vem. Nós temos condições, sim, de fazer perdurar em nós
mesmo que tendo que lidar com as nossas ocupações e preocupações do dia a dia. Elas vão, sim, voltar a preencher boa parte da nossa dedicação. Mas se no dia 25 de dezembro de 2025 nos trouxe momentos que ainda estão muito vivos em nossa mente, que nós selecionemos os melhores e, ao refletirmos sobre eles, acessarmos os sentimentos positivos que ele nos proporcionou, serão novas lembranças a serem arquivadas como sendo especiais. E elas vão nos auxiliar a conseguir fazer com que essa conexão perdure com uma intensidade maior. E olha, sinceramente, gente, na grande maioria das vezes, não foi algo extraordinário que tenha acontecido no Natal que vai fazer essa marca. Pode ser um olhar brilhando de alguém que eu percebi, um sorriso de felicidade, a lembrança de dar a mão a alguém ali, fortalecendo a relação com aquela pessoa, ou o abraço que recebemos com muita alegria de estarmos juntos ali compartilhando o Natal, os abraços que nós demos. Olha, queridos, pensar em Jesus, além de nos fazer acessar as passagens históricas dele, que estão lá no Evangelho, passagem que aconteceu há mais de 2000 anos, ela deveria naturalmente também nos conectar com a Boa Nova, com a segunda revelação, que ele nos apresentou um Deus de amor infinito, de bondade, misericórdia, sabedoria, justiça. Pensar nisso precisa aumentar em nós a percepção da grandeza da missão de Jesus. De recordarmos que ele é o governador desse planeta que habitamos e que, portanto, ele está no controle. Então, como cristãos, que a nossa confiança, a nossa fé não se abale pelas circunstâncias da vida, sejam pessoais, sejam coletivas. Precisamos ficar firmes. Ele conta conosco. Se eu acessei o Mestre, é natural que eu acesse também o seu legado. E o legado de Jesus é o Evangelho. E nós espíritas estudamos o Evangelho. E um Evangelho com os esclarecimentos da terceira revelação. Então, nós recebemos muito. O que temos feito com o que já sabemos? O que entendemos? E o que compreendemos do Evangelho? Se pensarmos em qual presente daríamos ao aniversariante, o que vem em nossa mente? Nós sempre queremos que o aniversariante goste do presente, né? E o que ele espera de nós? A resposta está numa fala de Jesus, que está em João, capítulo 13, versículo 34. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Entendi. Então, no dia 24 de dezembro, do Natal do ano que vem, porque esse já passou, então, 24 de dezembro de 2026, eu vou fazer um esforço de amar mais as pessoas, para ter o que dar de presente para um aniversariante em 25 de dezembro. É esse pensamento? É dessa forma que vamos pensar no presente que devemos dar a ele? Claro que não. Para darmos o presente que ele espera de nós, nós precisamos, ao longo de cada ano, irmos acumulando ações da prática do Evangelho. Cada dia um pouquinho. Sabe, como se eu estivesse tecendo as tramas de uma linda manta que precisa estar pronta no Natal. Tecê-la com todo o nosso amor. E essa manta é que é o presente que, partindo do nosso coração e das nossas ações realizadas,
No dia 25 de dezembro, nós entregaremos a ele o fruto de nosso trabalho na seara do Cristo, na seara dele. E entregarmos com toda a humildade, todo o amor. E, dia 28 de dezembro, nós já devíamos ter começado a tecer essa manta para entregar a ele no próximo ano. O Espírito Irmão X, uma mensagem Natal simbólica, que também se encontra na antologia mediúnica de Natal, nos conta a seguinte situação. Harmoniosas carícias atravessavam a paisagem quando um lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Porque temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificaremos que todo o princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento do Cristo. E o Cristo já nasceu em nós, em nosso íntimo? Nós já reconhecemos que as nossas ações mais nobres que conseguimos realizar têm como origem o que conhecemos do Evangelho de Jesus. Outro ponto de observação relevante para essa época é fazer uma identificação íntima de quais passagens do Evangelho vêm à mente ao longo desses dias da aproximação do Natal, no dia do Natal e nos dias seguintes, que consigamos sustentar essa conexão. Se fizéssemos uma lista e depois compartilhássemos entre nós certamente encontraríamos uma diversidade muito grande ao compararmos uma lista com a outra. Uma primeira coisa que colocou foi o Sermão do Monte. O outro, a primeira coisa que colocou é aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O outro colocou a passagem da multiplicação dos pães e peixes. Por que é assim? Porque para cada um de nós, algumas partes do Evangelho nos afetam, nos impactam com maior intensidade. Porque cada um de nós é um espírito com experiências, virtudes e defeitos diferentes dos outros. E dessa forma, assim, passagens do Evangelho, que vindo à mente, tem, com efeito, percebemos que já em algum nível a praticamos. E isso nos faz bem, indica para nós mesmos que estamos no caminho certo. Todavia, há outras que, ao acessá-las rapidamente, de forma intensa, nossa autoavaliação é que essa lição de Jesus ainda não temos a mínima condição de praticá-la. E aí, qual o pensamento? Ih, deu ruim para mim. É assim que eu devo lidar com esse fato? Não, porque isso não deve nos surpreender em nada. Já é esperado. Só serve como constatação de que temos muito ainda a evoluir e que devemos persistir na busca da perfeição relativa a que qual todos nós chegaremos algum dia, no futuro, mais adiante. É como se, para cada Natal, nós precisássemos fazer uma troca. Em vez da pergunta,
que infantilmente fazíamos? Será que eu fui um bom menino e esse ano Papai Noel vai me dar um presente de Natal? Trocar por outra. Será que eu fui um bom cristão ao longo desse ano e por isso Jesus está feliz comigo no Natal? E só para lembrar, tá, gente? Jesus nos conhece muito bem e não espera de nós, de forma alguma, mais do que realmente temos condições de fazer no bem. Eu, naturalmente, tenho amigos cristãos e amigos não cristãos. E dentre os cristãos, há aqueles que não são espíritas. E aí, alguns deles, ao longo dos anos, por saberem que eu sou espírita, me fizeram algumas perguntas relacionadas a essa época do ano. Seja por simples curiosidade, ou mesmo para conhecer um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. Perguntas do tipo: o espírita comemora o Natal? O Natal é uma data realmente celebrada pelos espíritas? Como é que é o Natal na casa espírita? Tanto eu quanto vocês sabemos responder racionalmente essas perguntas. Sim, como cristãos, nós somos, o Natal é relevante para os espíritos. Mas vamos pensar nas respostas com maior grau de reflexão, não apenas no aspecto conceitual, mas na prática. A casa espírita que você frequenta, caso você não seja do núcleo, ou qual aquela que você é voluntário, ela promove ações específicas para essa época do ano? Se sim, com que objetivo? Você se envolve nelas? Há algumas que são realizadas dentro da evangelização. Há ações de apoio social da casa, em algum aspecto relacionado a essa época do ano? Tem campanha de apadrinhamento? Há espaço de fala para que os envolvidos nestas tarefas possam trocar suas experiências e visões sobre o Natal? Nas reuniões públicas, há palestras falando de Jesus? São promovidos movimentos de aproximação daqueles que, onde estão, sentem-se mais carentes de afeto e atenção, orfanatos, asilos, prisões? Para muitos, essa época intensifica os sentimentos de saudade, de solidão e muitas vezes até de abandono. E entre os trabalhadores da casa, há apenas um formalismo da fala de um Feliz Natal? Ou há um sentimento de comunhão daqueles que juntos trabalham ali em nome do Cristo? Há um propósito em comum que envolve todos os trabalhadores de uma casa espírita e está claramente ligado a Jesus. Nas atividades de sua casa espírita mais relacionadas ao apoio aos desencarnados, seja pela prece, pela radiação, na busca de apoiar a trajetória deles, na época de Natal são realizadas preces de acolhimento aos que sintam-se mais vulneráveis devido a essa época. Caso a sua percepção seja de que nessa época do ano os dias na sua casa espírita são iguais a todos os outros demais dias do ano, coloque-se à disposição de ajudar a promover alguma ação específica para o Natal. Eu tenho certeza que o aniversariante aprovaria e daria o maior apoio. Novamente, Casimiro Cunha, na obra Antologia Mediúnica de Natal, que eu estou trazendo mensagens dessa obra, certamente intencionalmente, nos fala assim: Mestre amado, agradecemos. Em teu Natal há de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Pela nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração.
Então, concluindo, meus irmãos e irmãs, que a época do Natal nos ajude a agradecermos mais por ele ter vindo até nós, aqui, nos mostrar o verdadeiro amor e que é possível praticá-lo. Que a nossa vontade sincera de seguir os ensinamentos da Boa Nova se fortaleça e que com isso fiquemos mais atentos para aproveitarmos as oportunidades de fazer o bem, não deixando para amanhã o auxílio que podemos dar hoje. Que o Natal possa perdurar em nossos corações. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Muita luz e muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.